goleada do Flamengo foi um momento marcante e o mais importante, talvez, no time em todo o ano de 2022 até aqui. 7-1. 7-1, esse placar é emblemático, é marcante, é inesquecível. O Tolima não vai, evidentemente, esquecer jamais que chegou ao Maracanã com a expectativa de conseguir uma classificação e tomou de 7-1. Mas essa não é a única boa notícia para o torcedor do Flamengo. Existe um contexto muito interessante que começa a surgir. Se as coisas vão se concretizar ou não é outra conversa. Mas vamos analisar esse momento pós 7-1 sobre o Tolima num jogo que ameaçava ser perigoso pela qualidade do adversário, time que já venceu o Atlético Mineiro em Belo Horizonte nessa Libertadores, time que merecia ter derrotado o Flamengo, embora tenha perdido lá no interior da Colômbia na semana anterior, time que é o vice-campeão da Colômbia e por muito pouco não foi campeão, perdeu o título há 10 dias aproximadamente, de maneira dramática. Tudo isso será empacotado nesse vídeo que você acompanha com apoio, com patrocínio do OneFootball, o aplicativo que você pode e deve baixar, acessando o link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. É sempre importante lembrar que toda vez que você faz o download do OneFootball, você ajuda o canal, porque mostra para os nossos amigos do OneFootball a força do youtube.com/Mauro César. O OneFootball transmite vários campeonatos internacionais e em breve, poucas semanas, começa a temporada europeia, Bundesliga, primeira divisão, Bundesliga, segunda divisão. Você vê aqui, vê no OneFootball, de graça. Isso, o OneFootball traz de graça esse e vários outros campeonatos e você não paga nada para acompanhar. Além, claro, de notícias, de vídeos, de muito conteúdo, todo ele gratuito, e também estatísticas em tempo real das principais competições do futebol pelo mundo. Ou seja, Flamengo jogando contra o Tolima, você acompanha em tempo real o que acontece. E o resultado final, os números finais, as estatísticas finais desse jogo, eu vou mostrar para você passando do meu ladinho aqui, daqui a pouco, os números, as estatísticas do OneFootball para Flamengo 7, Tolima 1. E você faz o download, apoia o canal, aproveita esse conteúdo todo, vê futebol de graça, vale muito a pena. Faça o download se você não tem o OneFootball. Se você tem, não esqueça de sempre estar lá, conferindo, porque vale a pena. O OneFootball está ao lado do youtube.com/Mauro César. Vamos primeiro tentar falar um pouquinho do jogo. Foi muito ingênuo o técnico do time colombiano, né? Convenhamos, né? Foi muito ingênuo por quê? O Tolima tinha que vencer por um gol, certo? Então ele tinha uma missão difícil. Mas o treinador Hernan Torres, o goleiro inclusive, ele poderia ter montado o time mais ou menos como jogou contra o Atlético em Belo Horizonte quando venceu. Saindo na boa, cauteloso, se protegendo, não dando espaços para as arrancadas do Hulk, jogadores mais hábeis e com recursos do Atlético. Funcionou lá. No Maracanã ele tentou fazer um jogo franco de cara, pressionar o Flamengo do seu campo, ameaçar, chegou rapidamente finalizando. Bem, concedeu espaços imensos para os jogadores mais habilidosos do Flamengo. Os caras jogam no meio para frente. O Arrascaeta desfilava totalmente à vontade. Pedro e Gabigol se movimentando, Everton Ribeiro se aproximando. E o Rodinei passando pelo corredor como se tivesse ali uma espécie de um sinal verde à sua frente o tempo todo. Vai, Rodinei, pode ir que ninguém vai te dar combate, o corredor é todo seu. Bem, aí a coisa ficou bem fácil para o Flamengo. Rapidamente 1-0, logo depois 2-0. Aos 20 minutos, o Flamengo já vencia pelo placar de 2-0. Então, aos 29 minutos, o treinador sacou o Catanho e colocou o Trujillo. Tirou um meia, colocou um volante para tentar preencher o espaço. Era tarde demais, o Flamengo já tinha ali pavimentado a sua vitória, a sua goleada, chegou ao placar de 7-1. O Everton Ribeiro perdeu um gol feito, ou seja, um jogo que poderia ser perigoso, difícil, sabe? Aquele 0-0, o risco de tomar um gol, toma um gol, vai para os pênaltis e tal, se perde por 1-0, virou um massacre, virou uma goleada. É óbvio que depois disso muita gente vai falar, o time do adversário é muito fraco. Não, não é não. É uma boa equipe, mas jogou muito mal. Foi muito mal, facilitou e o Flamengo aproveitou, né? Foi uma ótima atuação do Flamengo, uma péssima atuação da equipe do Tolima. Curiosamente, o Tolima jogou até uma partida bem aceitável na ida em casa, e o Flamengo jogou muito mal e o Flamengo venceu a si mesmo. Dessa vez o Flamengo venceu e obviamente convenceu 4 gols do Pedro. E aí vem um ponto que é importante a gente entender. O que acontece? Agora Pedro, Gabigol, o Dorival conseguiu. Gente, Pedro, Gabigol e Bruno Henrique eram 3 jogadores para 2 posições. O Bruno Henrique se machucou, só volta no ano que vem. Lesão grave, operação de joelho. Né? Fala assim, 10 a 12 meses para ele voltar a jogar. Se forem 10 meses, ele só vai voltar a jogar lá para março, né? Abril. Enfim.
Então é uma situação em que não há essa concorrência mais. E aí, claro, naturalmente, fosse Jesus, Domênico Torrente, Rogério Ceni, Renato Gaúcho, Paulo Souza, qualquer um deles ia fazer, vou botar o Pedro para jogar. É óbvio. É o que o Dorival está fazendo. O simples. Então não tem essa coisa, porque agora ele tem sequência, o técnico. Não, porque agora não tem a concorrência do Bruno Henrique. Se o Bruno Henrique estivesse em condições, provavelmente o Pedro não jogaria. Era Gabigol e Bruno Henrique. Certo? Como não tem o Bruno Henrique, põe o Pedro. Muda um pouco, muda. O Dorival está encontrando aí uma maneira interessante, que é o Gabigol circulando como gosta, o Pedro com presença de área que tem, fez gols no plural de centroavante, de chegar empurrando, cabeceando ali na pequena área, importante, porque o Bruno Henrique é que ocupa esse espaço como centroavante, quando o Gabriel circula pelos lados do campo. Então é um funcionamento um pouco diferente, porque as características são diferentes também, mas o princípio é o mesmo. O Gabriel circula e alguém tem que entrar na área, tem que ser ocupado aquele espaço. Nos tempos do Jesus, até o Arrascaeta, em alguns momentos, entrava na área para finalizar. Até gol de cabeça ele fez, em alguns momentos, contra o Vasco, por exemplo, como se fosse centroavante. E o Arrascaeta joga agora um pouco atrás dos dois ali, como o homem mais avançado de meio campo, como dizem os argentinos, o armador, o engante, que é o cara que fica ali organizando o jogo. E estava muito à vontade, o Arrascaeta fez o que ele quis. Everton Ribeiro mais recuado, mais próximo ali de um trio que ele forma com o Thiago Maia, no primeiro volante, boa exibição, e o João Gomes, num sistema que é um 4-3-1-2. Né? 4 homens da linha defensiva, os 3 que começam o meio campo, no caso de Thiago Maia, Everton Ribeiro e João Gomes, que é o Arrascaeta, o engante, e os 2 homens de frente. O Gabigol circulando e o Pedro mais na área, mas também com boa movimentação. Os dois trabalharam juntos com os companheiros, entre eles funcionou muito bem. Rodinei muito bem no apoio, por espaço. Ele é um jogador que tem o seu valor, apoia bem, é muito forte, está num bom momento, ele sabe cruzar uma bola, cruzou uma bola na medida para o gol de cabeça do Pedro. O problema do Rodinei é defensivo. Esse jogo não testou o Flamengo defensivamente. Então é difícil avaliar o desempenho do Rodinei, do Léo Pereira, do próprio Davi Luiz, do Felipe Luiz, que foram escalados na linha defensiva, num jogo que o adversário pouco ameaçou e ainda assim fez um gol. Né? E ainda assim fez um gol com uma finalização que acontece do lado direito da defesa, naquele setor ali, próximo onde o Rodinei normalmente tem que marcar presença para tentar fechar os espaços. Então não se iludam. Ofensivamente o Rodinei sempre teve predicados, mas o problema dele é defensivo. Nem todo adversário, obviamente, vai dar ao Flamengo a moleza, a facilidade que foi dada pela estratégia equivocada do técnico Renan Torres do Tolima e que o Flamengo bem aproveitou. Então, alto lá. Calma, antes que você se decepcione amanhã, quando o Rodinei voltar ao normal. Nem voltar ao normal. Quando ele for exigido defensivamente, eventualmente deixar a desejar, que é a tendência natural. Embora tenha feito defensivamente um bom jogo lá na partida de ida em Ibagué, na Colômbia. Muito bem. Esse é um ponto importante aí nesse contexto do Flamengo, tá? O jogo, a vitória e tudo mais. Aí agora, você tem a chegada do Cebolinha. E aí não vai ter Pedro, Gabigol e Cebolinha? Acho difícil os 3 juntos. Acredito que eles possam atuar juntos circunstancialmente, no momento específico do jogo, ou contra um adversário mais frágil, que joga muito fechado, pode acontecer. Mas a tendência é esses 3 jogadores se revezarem, ocupando essas 2 posições, acredito eu, da mesma forma que o Bruno Henrique, o Gabigol e o Pedro disputavam 2 posições, digamos assim, né? Acho que isso volta a acontecer, mas é necessário, você tem que ter jogadores de diferentes características e você precisa também, obviamente, de elenco, porque não vai jogar todo mundo. No jogo contra o Corinthians, no próximo domingo, pelo Campeonato Brasileiro, na Neoquímica Arena em Itaquera, é muito provável que o técnico Dorival Júnior já mude o time e coloque uma equipe parecida com aquela que jogou contra o Santos. Não creio que Pedro e Gabigol joguem de saída no domingo. Acho pouco provável. Acho que a defesa ele vai mudar toda. Mateuzinho numa lateral, Ayrton Lucas na outra, a zaga possivelmente Pablo, que poderá jogar, não pôde jogar por uma questão lá que deu um teste de Covid inconclusivo, depois deu negativo, mas aí já não podia mais jogar por conta do prazo, do resultado do teste, a hora do jogo. Rodrigo Caio, talvez com ele, ou quem sabe algum outro zagueiro, Fabrício Bruno está aí também retornando, tem o Gustavo Henrique. Então ele deve mudar a defesa inteira, deve mexer no meio campo, repetindo alguns jogadores que foram titulares contra o Tolima. Então é necessário elenco. Isso não vai mudar nunca no futebol brasileiro. Então a vinda do Cebolinha para o Brasil para jogar no Flamengo vai ajudar muito o seu técnico Dorival Júnior. E o Vidal estava no Maracanã, que é outro que vai ocupar um dos 3 lugares desse meio campo aí. Pode jogar até um pouco mais à frente. Então vai ter aí o Vidal como mais uma alternativa para revezar, para disputar a posição, para jogar. Qual vai ser o 11 titular? Esqueçam isso. Nos tempos do Paulo Souza já falava isso, vale para qualquer técnico. Não existe mais esse negócio dos 11 titulares. Pode esquecer.
Ainda mais com o elenco farto. Você pode, em algum momento determinado, você saber que esses são os 11. Mas isso muda de acordo com uma contusão, uma suspensão, uma fase ruim de um atleta, o outro recupera o lugar no time. Então não tem que ter essa obsessão pelos 11 titulares. O bom é ter fartura e possibilidades de revezar os jogadores. Então o Flamengo começa a ver o futuro. O Flamengo começa a ver um futuro interessante. Quarta-feira enfrenta o Atlético do Maracanã. Se conseguir a classificação na Copa do Brasil, estará vivo nas duas competições eliminatórias. Enfrenta o Corinthians pela Copa Libertadores no começo de agosto. Até lá muita coisa acontecerá com os dois times, evidentemente. Chegada de jogadores, inclusive, como o Yuri Alberto, que chegou ao Corinthians, embora perca o João Vitor, vendido para o Benfica. E o Flamengo começa a ver uma temporada que parecia perdida, mas começa a dar esperança. No Brasileiro, acho que ainda não. A distância ainda é grande para o Palmeiras, são 8 pontos. E eu acho que o Flamengo tem que tentar no Brasileiro pontuar ao máximo. Mas nas competições eliminatórias, ele tem possibilidades reais, especialmente na Libertadores, que entra em igualdade de condições contra o Corinthians. Contra o Galo já é mais complicado, porque está perdendo e precisa se recuperar em casa no Maracanã na quarta-feira, vencer por mais de um gol para se classificar. Um resultado também que pode até acontecer. Vai ser um duelo tremendo esse. O Atlético também está se reforçando para a sequência dessa temporada. Então é uma mudança no Flamengo que vai encontrando o futuro e já vê o seu presente com Pedro titular. Pedro e Gabigol, mas sem Bruno Henrique. A ausência do ótimo atacante Bruno Henrique faz com que o caminho fique livre para que uma outra dupla se forme. Uma dupla jovem, Gabigol tem 25 anos, fará 26 no final de agosto, e o Pedro tem 25 anos. Então, os dois são muito novos. Se eles virarem realmente grandes parceiros e formarem uma dupla sólida, que possa vir até a ser histórica no Flamengo, se não forem negociados, nenhum dos dois for negociado, eles podem ficar um bom tempo aí dando alegrias ao torcedor rubro-negro. Mais uma vez, lembrando que esse vídeo tem o patrocínio do OneFootball, aplicativo que você pode baixar acessando o link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Faça o download do OneFootball, é uma maneira de você apoiar o nosso canal, porque mostra para os nossos amigos do OneFootball a força do youtube.com/Mauro César. Você viu passando aqui, durante o vídeo, vários dos nossos destaques, os links ficam todos aqui na descrição do vídeo, para o nosso canal de cortes, faça a inscrição, lá você encontra os melhores trechos das nossas lives, a Live Soft Open e tudo mais. Também o nosso clube de membros, é uma maneira de você apoiar o canal participando do clube de membros. Teremos ainda nesse mês de julho a live dos membros, a mesa redonda, que a gente faz todos os meses, batendo um papo, dividindo a tela com o debate com os membros do canal. O nosso curso online de jornalismo esportivo, sempre disponível para os interessados. O Uso 360 com as canecas e camisetas do canal, os produtos promocionais do canal, entre outros. É muito legal, você tem um cupom de desconto, cupom Mauro. Utilize, e, lógico, o blog do Mauro César, onde escrevo todos os dias sobre futebol. O link também do último texto você encontra aqui na descrição do vídeo. E mais uma vez eu quero lembrar vocês que teremos live no domingo depois de Corinthians e Flamengo, jogo que será disputado na Neoquímica Arena em Itaquera pelo Campeonato Brasileiro. Terminou o jogo, minutinhos depois estaremos juntos aqui batendo um papo sobre essa partida do Campeonato Brasileiro de 2022. É isso e saudações.